E aí, pessoal assistindo isso, tudo bom? Ontem foi exibido o oitavo e último episódio da primeira temporada da Roda do Tempo, O Olho do Mundo. E no vídeo de hoje eu vou comentar ele com vocês, o que eu gostei, o que eu não gostei. Mas antes de falar do episódio, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem acompanhado o meu canal. Com a estreia da série, ele tem crescido bastante, alguns vídeos bombando, como o das Aes Sedais. Eu tô quase chegando nos 4.000 inscritos também. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem assistido meus vídeos, curtido, compartilhado, comentando. Muito obrigado a todos vocês. Aliás, já deixem o like nesse vídeo, né? E quem não foi inscrito ainda, se inscreva. E eu gostaria também de saber o que mais vocês querem ver no canal, né? Agora que a primeira temporada foi concluída, eu vou diminuir um pouco a frequência dos vídeos, né? Não vai ter mais review toda semana. Mas eu gostaria de saber então o que vocês querem ver mais. Mais coisas sobre a Roda do Tempo, algum assunto, algum tópico específico que vocês queiram ver vídeo sobre, mais foco nos livros, quem sabe, da Roda do Tempo, ou alguma outra série de fantasia, né? Eu leio bastante coisa, então eu queria saber, agora com a primeira temporada da Roda do Tempo concluindo, o que vocês gostariam de ver mais no canal, beleza? Deixem nos comentários então, ok? Mas dito isso, então, vamos começar a falar sobre esse oitavo episódio, season finale da primeira temporada da Roda do Tempo. Um episódio bem controverso, que tá dando o que falar. Começando então com a abertura do episódio, nós temos um flashback da Era das Lendas, 3.000 anos atrás, e nós temos nessa abertura, nessa cena, o dragão original Lusteren discutindo com a Latra Possai sobre o que eles devem fazer. Eu tenho um vídeo sobre o dragão original em que eu falo também sobre a Latra Possai, sobre as diferentes visões dele, sobre os diferentes planos que eles tinham para acabar com a Guerra da Sombra, e essa cena de abertura toca nesse assunto. Muita gente estava bem ansioso para essa cena, né? O prólogo do primeiro livro é um flashback da Era das Lendas também, só que de outro evento envolvendo o dragão original. E aí, quando anunciaram um ator para interpretar o Lusteren, muita gente estava esperando que a abertura desse episódio fosse a cena do prólogo do primeiro livro. Mas como eles anunciaram também uma atriz para Lata Possai, eu já estava esperando algo envolvendo o Pacto Fatídico, que é o que essa cena nos apresenta, do Lusteren tentando convencer a Latra Possai a ajudar no plano dele de selar o Tenebroso. Eu confesso para vocês que eu não gostei nada dessa cena, mas que ela ocorreu exatamente como eu esperava que ela fosse ocorrer. Na cena de abertura do primeiro episódio, a Moiraine fala um pouco sobre esses acontecimentos, de que o dragão, na arrogância dele, quebrou o mundo, etc e tal, etc e tal, que é o que a gente vê acontecer nessa cena, mas que não é o que aconteceu de fato nos livros. Nos livros, como eu falo no meu vídeo também sobre o dragão, durante a Guerra da Sombra era uma situação de extremamente desesperada. E tinham surgido dois planos para acabar com as forças da Sombra, a da Latra Possai e o do Lusteren. Só que o plano da Latra Possai acabou sendo inviabilizado, e aí, com o plano dela inviabilizado, o Lusteren, num ato de desespero, resolve seguir com o plano dele e arriscar tudo. E aí nessa cena nós temos uma outra visão disso, né? De um Lusteren mais arrogante e de uma Latra Possai mais ponderada. Aliás, eu também odiei as ressalvas dela ao plano do Lusteren. Nos livros, o plano do Lusteren é colocar 7 selos na prisão do Tenebroso para poder fechar ela. Só que as mulheres lideradas pela Latra Possai têm receio de que, se colocados na posição errada esses 7 selos, ao invés de fechar a prisão, ela se abra totalmente de uma vez por todas. Então, nos livros, não seguem com o plano do Lusteren por conta disso. Enquanto que na série eles colocam a Latra Possai com a razão completa, totalmente certa, e as ressalvas dela quanto ao plano nessa cena são exatamente o que acontece depois da mácula do Tenebroso na parte masculina da fonte verdadeira, em Saidin, fazendo com que os homens enlouqueçam. Então, para mim,
Pareceu que essa cena foi escrita para colocar a Latra Poçai como a dona da razão completamente certa, absolutamente certa, e o Lusteren como arrogante que não ouve ela que tá certa, ponderada. Que ela sabia o que ia acontecer e o Lusteren não ouviu e quebrou o mundo. Enquanto que não é isso que aconteceu nos livros. Ele foi movido por um ato de desespero, porque a sombra estava cada vez mais forte e o plano da Latra estava inviabilizado. E as ressalvas ao plano dele nos livros eram diferentes. A mácula é uma coisa que ninguém poderia imaginar que aconteceria nos livros. Então eu não gostei nada dessa cena, mas ela acontece justamente da forma como eu esperava que fosse acontecer. De mostrar o Lusteren homem arrogante e a Latra Poçai mulher ponderada, certa dona da razão. Mas depois disso nós voltamos pro presente então, com a Moiraine e o Rand atravessando a praga para ir pro olho do mundo. Mas aí nós temos então a Moiraine e o Rand na praga indo em direção ao olho do mundo. Essa foi a parte que eu mais gostei do episódio. Enquanto a Moiraine e o Rand estão atravessando a praga. Eu gostei muito da relação dos dois nessas cenas, na interação entre eles, nos diálogos. Eu só fiquei um pouco curioso sobre de onde que a Moiraine tirou aquele sangreal masculino, né? Se fosse um angreal, que é um objeto que aumenta um pouco a sua capacidade de canalizar, eu acharia, tipo, ok. Mas um sangreal, tipo, meu Deus do céu, de onde que ela tirou isso? Ele tá cumprindo um pouco o papel que o Olho do Mundo faz nos livros, né? Porque nos livros o Olho do Mundo é um lago gigante de saidin puro, que é a metade masculina da fonte, e aí o Rand canaliza esse saidin puro do Olho do Mundo para fazer as coisas que acontecem no final do livro. E o olho contém mais poder do que o Rand lhe daria normalmente sozinho. Então aqui esse sangreal está cumprindo um pouco esse papel de magnificar a capacidade de canalização do Rand. Mas tirando esse detalhe do sangreal, eu amei essas cenas do Rand e da Moiraine juntos. Adiantando um pouco, mas muito boa também a cena do pesadelo do Rand com Ishamael. Aliás, já vou dar meio que esse spoiler aqui um pouco, porque a série, eu até reclamei nisso, acho que no meu vídeo anterior ou no meu vídeo sobre o Zail, que a série creditou a atriz que estava fazendo a mãe do Rand como Tigrane, quando, na minha opinião, devia ser Shail, para depois ter uma revelação. Aqui nesse episódio nós temos o mesmo problema. Esse ator que encontra o Rand no pesadelo e depois no Olho do Mundo que eles se enfrentam, ele está acreditado quando você pausa a série e clica no raio-x como Ishamael. E já foi mencionado Ishamael no episódio 5 como um dos abandonados. Então essa pessoa que o Rand enfrentou nesse episódio não era o Tenebroso de verdade, era na verdade um dos abandonados, o Ishamael. E quem tá dando esse spoiler para vocês na verdade é a Amazon. Digamos na verdade então que eu vou explicar um spoiler que a Amazon tá dando aqui ao creditar esse homem como Ishamael. E enquanto isso, nós temos algumas cenas em Faldara, né, intercaladas, do Perrin e da Egwene conversando, depois do Len e da Nynaeve, outra cena bem legal deles também, com um diálogo tirado ipsis literis do livro, do Len falando que vai odiar e amar ao homem que a Nynaeve escolher, mas que ele não pode ficar com ela, porque ele tem a missão dele, etc e tal. Eu achei essa cena dos dois muito boa, muito legal, eu gostei bastante, mas eu acho que esse diálogo não encaixou no desenvolvimento do relacionamento deles até aqui. Tipo, tá, o Len vai pra Praga procurar a Moiraine e ele podia acabar morrendo nisso, então ele tava meio que se despedindo da Nynaeve, mas eu acho que não encaixou tão bem assim esse diálogo nessa cena e também não encaixou na construção do desenvolvimento do relacionamento entre os dois, embora seja um diálogo que eu ame e que eu fiquei feliz de ver ser citado. Outra picuinha que a gente pode fazer com essa cena, né, é da Nynaeve falando que não rastreou o Len, mas sim a Moiraine, e que a Moiraine tem tipo uma marca registrada assim, digamos, na forma como ela se movimenta, e que a Nynaeve rastreou ela assim e que ela pode ensinar ao Len como rastrear a Moiraine. Eu acho que isso não faz muito sentido narrativamente também, porque o Len tá junto com a Moiraine procurando pelo dragão há mais de 20 anos. Eles viajam juntos pelo continente inteiro. Então, o Len, ele não cobre só os rastros dele, era para ele cobrir os da Moiraine também, né?
Então, se a Moiraine tinha alguma marca registrada, deixava para trás, era para ele cobrir e saber também. Então, acho que também esse detalhe não fez muito sentido. Depois, a próxima cena de Faldara que nós temos é da Nynaeve tentando escutar o vento, mas não conseguindo, e aí a Egwene chega e escuta o vento. É claro que eu não gostei disso, né? Vocês que me acompanham já sabem, a Nynaeve é a minha favorita e eu não gosto da Egwene. Então, se você tira uma capacidade da Nynaeve dos livros para dar para a Egwene, como escutar ao vento, que a Egwene não tem esse talento nos livros, e estão tirando da Nynaeve, pelo menos ela fala aqui que ela não consegue mais escutar ao vento desde que ela canalizou para salvar o Lan. Então talvez tenha algo a ver com o bloqueio dela, não sei, mas mesmo assim, eu não gosto que tenham dado isso para Egwene. Aliás, a capacidade de escutar o vento da Nynaeve não está só relacionada a adivinhar o clima, se vai fazer sol ou chuva amanhã, mas a sentir mudanças no padrão também um pouco. Ela várias vezes fala que ela sente como se tivesse uma tempestade enorme se aproximando no horizonte, que é a última batalha, que são os eventos da última batalha, coisas grandes acontecendo no mundo. Uma tempestade que ela sente. E aí eu não gostei aqui disso ter sido passado para Egwene, né? Não apenas diminui a Nynaeve, que eu gosto, mas está exaltando a chata da Egwene, que eu não gosto. Então, não gostei. Mas depois o grupo vai pro bar da Min questionar ela sobre o Rand e a Moiraine, se eles vão voltar ou não, etc. E aí a Min tem algumas visões da Nynaeve se queimando o rosto dela e de alguns soldados ali no fundo morrendo. E aí tocam algum sinal e esses soldados se levantam porque os Trollocs estão começando a se reunir na garganta de Tywin para atacar. E aí o Algemar começa a conversar então com os soldados, né, com o Uno, com o Yakota, com a irmã dele, a Malissa, que aliás ela também, né, estava certa que os Trollocs estão se reunindo em números muito grandes, maiores do que o previsto para o ataque. E aí ele dá algumas ordens para o Uno e o Yakota fazerem alguma coisa e para esvaziarem a cidade dos estrangeiros e para as mulheres de Faldar então defenderem a cidade depois que eles falharem lutando com os Trollocs na garganta de Tywin. Essa cena do Algemar com a Malissa eu gostei bastante, bem interessante a relação dos dois. E aí Rand e Moiraine chegam ao olho do mundo. O Rand até reconhece um pouco a localização, reconhece o símbolo no chão, e aí quando ele toca nele, ele entra em algum tipo de sonho, talvez um Dream Shard. A gente vê então que nesse sonho o Rand é casado com a Egwene e eles têm uma filha. E aí a gente volta pro olho então com a Moiraine tentando acordar o Rand, e aí o Ishamael chega e dá uma surra nela. Ela até tenta atacar, lutar com ele, mas aí o Ishamael derrota e humilha ela muito facilmente. Eu gostei bastante disso porque mantém a diferença de poder entre eles, né? O Ishamael é muito mais forte que a Moiraine, tipo assim, ridiculamente mais forte que a Moiraine. Eu gostei muito disso. Muita gente ficou com dúvida do que aconteceu nessa cena, né? Se a Moiraine foi estancada ou não, se o Ishamael cortou a ligação dela com a fonte verdadeira ou não. O que aconteceu? Pelo que parece nas imagens, se a gente comparar com o que acontece com Logain no episódio 4, ela está sendo blindada pelo Ishamael, e aí ele amarra o escudo depois, né? Que você pode, tipo, blindar uma pessoa e ficar segurando a blindagem, ou você pode blindar e amarrar o escudo, deixando a pessoa, então, presa sem acesso à fonte. O escudo pode enfraquecer ou ser quebrado com o tempo, ou uma pessoa quebrar, não sei como que eles vão fazer isso na série, mas pelo que parece, ela foi só blindada e o Ishamael amarrou o escudo depois. Ela não foi estancada. E aí na próxima cena nós temos o Algemar e a cavalaria de Shienar indo defender a garganta, numa cena que eu achei o CGI bem ruim assim. Dá pra ver muito bem quais são pessoas de verdade em cavalo e quais são criados por computação, né? Eu achei o CGI dessa cena bem ruim. A gente vê então depois a Min deixando Faldara enquanto a Malissa prepara a cidade para se defender. E aí o Loial chega e fala para Nynaeve e para Egwene que estão procurando mulheres que canalizam para ajudar na defesa da cidade. E aí eu gostei também dessa cena, eu achei um diálogo muito condizente com os personagens dos livros, né? Eu já falei, vou continuar repetindo porque para mim é verdade, é fato concreto isso.
do quão bem a Nynaeve está sendo adaptada, o quão bem a personagem dos livros está sendo representada, né? Então ela fala que ela deixou 2 rios para proteger os 4 que tinham ido embora com a Moiraine, e que ela já perdeu o Matt e o Randy, que ela não pode perder o Perrin e a Egwene, né? Mas aí então elas acabam conversando ali e acabam decidindo então ajudar na defesa da cidade. E enquanto isso, a batalha começa então. Nós vemos o Algemar e o resto do exército dele na muralha que bloqueia a garganta de Tawin, atirando flechas contra os Trollocs. Egwene e Nynaeve se juntam a Amalissa e mais 2 mulheres, e Perrin e Loial conversam um pouco, né? O Perrin fica revoltado nessa cena. Perrin, aliás, que foi o personagem mais mal aproveitado e mais mal escrito na temporada inteira. Só teve 2 cenas do Perrin que eu gostei dessa temporada. Quando ele mata a Layla no primeiro episódio, que eu acho que a atuação do Marcus ali tá incrível, sensacional. E quando ele admite pra Egwene que ele matou a Layla no 5º episódio, quando eles estão sendo torturados pelos Mantos Brancos. Tirando essas 2 cenas, eu acho que não teve nenhum outro momento que os Perrin se destaque nessa primeira temporada. Eu acho que o personagem foi muito mal aproveitado. Mas isso é uma consequência da escolha que a série tomou de aumentar o mistério do dragão. Mas eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo. E aí a gente volta pro sonho do Randy, então. Ele tem algumas conversas, interage com a Egwene, blá, 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 blá. Meio chato esse casal, né? Mas e aí o Ishamael chega e a cena inteira congela. E o Ishamael fala pro Randy que ele pode ter essa vida, que ele pode refazer o mundo do jeito que ele quiser. O Ishamael até meio que ensina o Randy a canalizar, né? Falando pra ele se livrar de todas as emoções até ficar completamente vazio. E aí o poder vem pro Randy e o Ishamael fica meio que guiando ele para que o Randy torne aquele sonho então realidade. E aí enquanto isso no mundo físico mesmo, o Ishamael continua a falar com a Moiraine, a conversar, e essas cenas são incríveis. Eu amo como a Moiraine pega uma faca, coloca no pescoço do Randy e fala: se ele for pra sombra eu vou matar ele, você não pode se libertar sem a ajuda dele. Eu gostei muito de ver esse lado da Moiraine, sabe? Nos livros ela chega a falar: ah, se você for pra sombra eu vou te matar, mas ela não chega num ponto de tipo pegar uma faca e começar a cortar a garganta dele. Eu gostei muito dessa cena que mostra o quão dedicada a Moiraine é a essa missão dela. Ela passou 20 anos procurando o dragão renascido, dedicou a vida inteira, mas ela mataria ele facilmente caso ele fosse pro lado da sombra. Eu gostei muito dessa cena da Moiraine com Ishamael. Enquanto isso, em Shienar, a gente vê o Algemar morrer defendendo a garganta de Tawin, e a gente vê a Amalissa, a Egwene e a Nynaeve esperar todo mundo morrer, anoitecer, os Trollocs atravessarem aquela muralha, se espalharem, para aí elas começarem a se juntar num círculo e canalizar contra eles, o que eu achei uma completa estupidez. Tipo, por que depois que as 5 se reuniram, elas não foram direto para a muralha, sabe? A garganta de Tawin, ela é importante nos livros porque ela é uma das poucas passagens que os Trollocs podem usar para transportar exércitos da Praga para o continente principal da história. E é importante defender a garganta porque ela serve para funilar o exército dos Trollocs, então fica mais fácil de defender do que se fosse num campo aberto. E aí aqui na série nós temos então não apenas a Amalissa esperar os Trollocs matarem o irmão dela e o resto do exército de Shienar, passarem pela muralha, se espalharem num campo aberto, para aí poder começar a canalizar contra eles. Eu achei bem idiota mesmo isso. Por que que as 5, depois de reunidas, não foram se juntar à batalha naquela muralha que o Algemar estava defendendo? Não apenas elas salvariam pessoas do exército do Algemar que estavam ali defendendo a muralha, como provavelmente as canalizadoras mulheres não morreriam por absorver poder demais, porque com o exército dos Trollocs afunilados, elas não precisariam usar tanto poder espalhado para lidar com eles, né? Poderiam, tipo, mandar uma rajada do poder, e aí, tipo, limpa um pouco a garganta, os exércitos começam a avançar, manda outra rajada do poder, etc. Então eu acho que usaria menos poder, protegeria mais gente, etc, etc, etc.
Uma tática de batalha bem burra, na minha opinião. Não chega ao ponto da 8ª temporada de Game of Thrones de colocar as armas de cerco do lado de fora da muralha, né? Mas mesmo assim, bem idiota. Até esse ponto, mais ou menos, eu tava gostando bastante do episódio, tirando a cena inicial, né? Mas eu tava gostando bastante, principalmente das interações no olho, do Randy da Moiraine, depois eles com o Ishamael, tava gostando bastante, principalmente desses eventos, mas do conjunto do episódio também no geral. Mas aí ele começa a desandar de uma forma muito rápida. Eu vou falar de cada um dos 3 núcleos da história pra gente terminar esse episódio então. Primeiro, das canalizadoras, a Malissa, Nynaeve, Egwene e as outras 2. Começa ruim com essa estratégia de batalha idiota, depois a forma como as personagens fazem o círculo e reagem a estar no círculo, a puxando muito poder, principalmente a personagem da Amalissa, eu achei ela super caricata ali em falar tipo, meu Deus, poder, e depois na outra cena quando ela tá morrendo, eu consigo sentir o mundo inteiro, não sei o que, cada folha, blá 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 blá. Eu achei super caricato, eu não gostei nada disso. E também mecânicas do funcionamento do poder único foram alteradas na série, né? Nos livros, se você faz parte de um círculo, você não consegue absorver mais poder do que a sua capacidade. Então não tem como você se queimar quando você tá num círculo. Mas aí fizeram essa mudança então para aumentar o efeito dramático. As 2 mulheres morrem primeiro fácil. A Malissa não consegue soltar o poder por alguma razão que não ficou claro pra mim, porque nos livros não funciona assim, né? E aí a Nynaeve e a Egwene começam a sofrer também por estarem absorvendo o poder demais, começam a se queimar. E aí eu tinha visto um spoiler dessa cena, de que a Nynaeve seria queimada e a Egwene curaria ela. E aí quando eu vi esse spoiler, vocês devem imaginar, eu como fã da Nynaeve, que não gosto da Egwene, fiquei puto. Puto, como assim a Nynaeve vai se queimar e a Egwene vai curar ela? Eu vou falar de novo, a Nynaeve é muito mais forte que a Egwene. Se fosse para alguém se queimar, era para ser a Egwene primeiro, e a Nynaeve tem um talento para cura, né? Ela curaria a Egwene. Enquanto que nos livros a Egwene também não tem quase talento nenhum para cura, né? Então, na hora que eu li esse spoiler, eu falei, não faz sentido isso. Completamente absurdo. Mas, como eu tinha visto ele primeiro, eu já sabia o que esperar, e quando eu vi a cena em si, eu não achei tão ruim assim. Principalmente porque é a Egwene que tá queimando primeiro, e aí a Nynaeve vai lá, toca nela e começa a absorver esse excesso de poder que tá queimando a Egwene. E aí a Nynaeve repete aquele monólogo do primeiro episódio quando a Egwene estava trançando o cabelo, né? Em que ela fala que a trança é um símbolo da mulher de 2 rios, para tocar na trança, que uma mulher nunca está sozinha, etc e tal. Salva a vida da Egwene enquanto faz esse monólogo. E aí eu até gostei da cena, mas eu não gostei também da escolha do monólogo em si. Eu não sei se ficou grande demais o monólogo pra cena, ou se foi a escolha do monólogo que eu não gostei. Mas tem algo nessa cena, assim, nessa parte que eu não gostei tanto. Então era pra Egwene queimar primeiro que a Nynaeve, né? E aí a Malissa e Nynaeve se queimam, então a Malissa morre, Nynaeve fica extremamente ferida, porque não tem como curar a morte, né? Não tem como reverter a morte. Mas essa cena tenta brincar com essa impressão de que a Nynaeve morreu. Eu não fiquei preocupado nem por um segundo com o que estava acontecendo, porque eu sabia que a Nynaeve ficaria bem, não apenas por spoilers, né? Mas eu sabia que ela seria curada, que tudo ficaria bem no final. Então foi outra coisa que eu não gostei dessa cena. Mas aí a Egwene chora, fica emocionada e acaba curando a Nynaeve então. Elas se abraçam, choram felizes. Eba, vencemos a batalha e sobrevivemos. Enquanto isso, dentro do sonho, o Ishamael tá cada vez mais tentando convencer o Randy a tornar aquele sonho realidade, a mudar o mundo, canalizar o poder, etc. O Randy acaba absorvendo o poder, canalizando, e aí ele começa a canalizar o poder pro Sangreal. Aliás, algo diferente também dos livros, né? Porque nos livros a gente absorve o poder através do Sangreal. A gente não coloca o poder nele. A gente coloca o poder nele para criar, né? Igual a Moiraine falou. Para usar ele, a gente absorve o poder através dele. Mas aí, um arco que estava muito bom nesse episódio, que estava finalmente dando o destaque que o Randy merecia há muito tempo,
que estava faltando na temporada inteira é concluído de uma maneira péssima, na minha opinião. Terrível. Nossa, o monólogo do Randy de eu não vou fazer esse sonho virar realidade porque ele é o meu sonho, não é o sonho da Egwene. A Egwene quer fazer outra coisa. Eu não vou mudar o mundo para uma realidade que não é sonho dela. Gente do céu, que vergonha. Que vergonha. Eu achei terrível, 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 péssimo, 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 péssimo. Gente, nos livros esse casal praticamente nem existe. Eles só têm uma crush um no outro porque eles viveram juntos e são meio que prometidos um pro outro, mas eles nunca tiveram um relacionamento nem nada. Mas aí a série envelheceu os personagens um pouco e precisou dar mais profundidade pro relacionamento deles. Mas já era para eles terem acabado há muito tempo. E usar isso como justificativa pro Randy não ir pra sombra, cara, eu achei de um nível tão horrível e terrível pra narrativa do Randy, sabe? Pro personagem, eu achei péssimo, 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 péssimo. Provavelmente a pior escolha que poderiam ter feito foi a que fizeram. Algo que estava tão bom nesse episódio terminar desse jeito é bem triste, viu? Bem triste mesmo. Mas enfim, o Randy acaba canalizando por Saangreal então, e depois atira esse poder no Samael. A gente vê o Samael desaparecendo, mas ele dá meio que um sorriso enquanto ele está desaparecendo. E o símbolo que estava no chão daquela câmara é quebrado. E nos livros, aquele símbolo é o símbolo dos Aes Sedai, né? A presa do dragão e a chama de Tar-Valon, como ficaram conhecidas na Terceira Era. E os 7 selos que o Lúthien construiu nos livros para fechar a prisão do Tenebroso tem esse formato do símbolo do Yin Yang dos Aes Sedai. Então, a minha interpretação dessa cena é que o Randy acabou fazendo o que o Ishamael queria mesmo, usar o poder para quebrar um dos selos da prisão, enfraquecendo então a prisão do Tenebroso. Mas aí depois dessa conclusão péssima, nós voltamos a ter cenas legais e interessantes do Randy e da Moiraine, eles conversando sobre o poder, que o Randy confirma com a Moiraine que ele vai enlouquecer usando o poder. E aí, para proteger os outros dele, caso ele enlouqueça, ele fala para Moiraine falar para eles que ele acabou morrendo no olho do mundo então. E aí ele vai embora sozinho. Quero muito ver para onde vai a narrativa dele na próxima temporada, o que vai acontecer. Porque parece que estão combinando elementos do livro 2 e do livro 3, né? Eu vou fazer um vídeo mais para frente de previsões para a segunda temporada, em que eu vou falar o que eu acho mais ou menos que pode acontecer, o que eu imagino que aconteça. Mas já se adiantem e deixem nos comentários o que vocês acham que pode acontecer com o Randy na próxima temporada. Mas aí, depois disso, o Len acaba chegando, então, encontrando a Moiraine. O elo dos dois está mascarado e a Moiraine fala que não pode desmascarar o elo, porque ela não consegue mais tocar na fonte, e aí ela chora abraçada com o Len. Uma cena também legal, emocionante, mas o Len também foi bem subaproveitado nesse episódio, na minha opinião, né? Mas aí, então, pra gente concluir esse vídeo, que já tá um pouco longo, né? A última das narrativas é do Perrin na fortaleza de Faldara. O Uno e o Yakota tinham tirado o trono do Algemar de onde ele estava e começado a quebrar o chão debaixo do trono. E aí é revelado que debaixo do trono dele, então, estava a Trombeta de Valer. A Trombeta de Valer é um objeto mágico que, quando soa a trombeta, ela reúne os heróis da Roda do Tempo que estão mortos para lutar a favor de quem tiver tocado a trombeta. Isso nos livros, né? E nos livros, aliás, a gente tem outra localização para ela. Como eu falei no começo do vídeo, nos livros, o Olho do Mundo é tipo uma lagoa de saidin que o Randy usa. E depois que ele usa, que ele esgota essa lagoa, descobrem no fundo dela um dos selos da prisão do Tenebroso quebrado, a Trombeta de Valer e o Standard do Dragão. São essas as 3 coisas que encontram onde o Olho do Mundo ficava, que estavam sendo protegidas pelo Olho do Mundo. Na série, então, nós temos algo semelhante para o selo, que nos livros a gente encontra ele já quebrado depois que o Randy usou o Olho do Mundo,
E na série parece que o próprio selo é o olho do mundo. Fiquei um pouco nessa dúvida então de que conceitos que eles estão renomeando e utilizando. Mas a trombeta de Valer, que estava no olho do mundo nos livros, na série estava debaixo do trono do Algemar, que eu achei uma coisa idiota também. E o Standard do Dragão não é mencionado, não falam sobre isso, não encontraram ele até agora, não falaram nada sobre. Vamos aguardar a próxima temporada para ver o que vão fazer sobre o Standard. Mas aí nós temos finalmente o Padan Fain dizendo a que veio. Depois de uma primeira aparição rápida e com poucos diálogos no primeiro episódio, e de ficar assobiando e aparecendo rápido em alguns dos outros, aqui nós finalmente temos algumas revelações sobre ele. Ele é um amigo das trevas, então, que ia para Dois Rios exclusivamente por conta dos 5 Taveren. E aliás, eu fiquei um pouco nessa dúvida também, né? Eu tenho um vídeo sobre Taveren, se vocês quiserem saber mais. Mas nos livros ninguém nasce Taveren, a pessoa se torna conforme as necessidades da roda. E aqui na série, o Padan Fain fala que ele foi para todos os Beltane de Dois Rios por conta dos 5 Taveren. Então dá a entender que eles são Taveren há muito tempo ou até desde sempre, desde que nasceram. Não sei, falta explicar muita coisa nessa série. Não sei se é só impressão minha por ter lido os livros, então eu tô sentindo falta de explicações que existem nos livros, ou não. Quem só tá assistindo a série e nunca leu os livros, deixe no comentário também sua opinião sobre isso. Como vocês avaliam a forma como a série tem explicado os seus conceitos de Taveren, de poder único, Saidin Saidar, fonte verdadeira? Eu acho que eles têm deixado muito a desejar. Numa tentativa de não sobrecarregar os espectadores com muitas terminologias complicadas, eles acabaram, na verdade, subestimando os espectadores e tornando as narrativas, as explicações um pouco mais pobres e mais confusas, sendo que elas poderiam ser mais claras e mais diretas. Outro comentário que eu vi sobre essa cena, aliás, é que parece que o Perry está tentando fazer 2 papéis do roteiro ao mesmo tempo. O dele próprio e o do Matt. Então ele fica correndo de um lado para o outro e depois, quando ele volta na sala, o Padan Fain esfaqueou o Loial com a adaga de Shadar Logoth. Aliás, eu não sei se vocês perceberam ou não, mas ele usou a adaga de Shadar Logoth. E aliás, nos livros, essa adaga mata qualquer pessoa que ela toque só com um arranhãozinho. Então, eu tenho praticamente certeza que o Loial vai sobreviver, mas não era para ele sobreviver, era para ele morrer com um ferimento de adaga de Shadar Logoth. Vamos aguardar para ver a próxima temporada, quem que vai curar ele, o que vai acontecer. Eu acho que ele vai sobreviver, né? Mas aí então o Fain rouba a trombeta de Valer, enquanto o Perrin pega um machado e fica só assistindo, porque até agora ele é um inútil. E aí ele vai embora com a trombeta. E é isso só que acontece nessa cena, nesse núcleo. Perrin, de novo, muito mal aproveitado, mal utilizado. A questão da trombeta debaixo do trono do Algemar eu achei um pouco idiota. Mais uma morte falsa desse episódio, né, do Loial, que parece que ele vai morrer, mas eu imagino que ele vai sobreviver, assim como a Nynaeve sobreviveu. Então, várias tentativas de criar emoções na gente que, na minha opinião, fracassaram. Eu não fiquei emocionado com a Nynaeve morrendo, porque eu sabia que ela ia sobreviver. Não fiquei emocionado com o Loial, porque acho que ele vai sobreviver. E se morrer, não sei se é pior ou se é melhor, sendo que ele foi muito mal utilizado. Mas enfim, isso conclui então esse episódio, finalmente. Acho que esse vídeo ficou um pouco longo. Só temos mais uma cena para falar, a cena final do episódio, de um navio com um monte de gente usando roupas super estranhas, um navio estranho também. E aí as pessoas desse navio fazem 2 mulheres que canalizam usarem o poder para criar uma tsunami que atinge a costa oeste do continente e mata aquela criança que estava ali na praia, né? Eu achei um pouco idiota essa questão da tsunami também, né? Tipo, vamos fazer os caras parecerem malvados, vamos fazer eles matarem uma criança aleatória. Tipo, idiota, só pra mostrar como eles são vilões, como eles são malvados, etc. Pra quem não conhece, esse povo são os Seachans, posso fazer um vídeo sobre eles também. Aliás, eles têm uma cultura muito interessante, principalmente nessa questão de canalizar,
que eles escravizam mulheres que canalizam usando um terangreal e usam elas como armas na hora de batalha, né? Mas então essa cena já deixa bem óbvio então que eles vão ser os antagonistas da próxima temporada. Mas esse foi o 8º episódio, então, último episódio da primeira temporada da Roda do Tempo. A minha nota para ele é um 7, eu achei um episódio bem fraco, com vários problemas de narrativa, de estrutura, de acontecimentos, vários problemas mesmo. Ele tava até indo bem, mas ele começa a desandar, um monte de coisa acontecer com explicações ruins, com pouco desenvolvimento, com personagens sendo mal aproveitados, muita coisa ruim no final do episódio que despenca a nota dele bastante. Então eu daria um 7 para ele. Eu acho que na próxima temporada, sem o mistério do dragão, os personagens vão poder ser mais desenvolvidos, vão ter mais profundidade e a narrativa tem espaço para melhorar muito, porque o salto de qualidade que existe do primeiro para o segundo livro é bastante significativo. O segundo livro é muito bom. Então acho que a segunda temporada pode corrigir muitas das falhas da primeira temporada e pode ser bem espetacular, pelo menos eu espero, eu torço sempre por isso, embora eu esteja bem decepcionado com a qualidade da primeira temporada de maneira geral. O único episódio fantástico, espetacular dela, na minha opinião, foi o 4º, mas na minha opinião, essa primeira temporada ficou bem aquém do potencial que ela tinha. Deixem nos comentários as suas opiniões, então, o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam comigo, o que vocês gostaram desse episódio, o que vocês não gostaram, o que vocês querem saber mais. Como eu falei no começo desse vídeo, agora que a temporada acabou, eu quero que vocês me digam o que vocês querem ver mais no canal. A segunda temporada já está sendo filmada, né? Filmaram mais ou menos metade delas já. Fizeram uma pausa agora por conta dos feriados de final de ano, Natal e Ano Novo. E devem voltar com as filmagens em algum momento de janeiro. A segunda temporada eu acho que ela só vai sair, especulação minha isso, no começo de 2023. Porque final de 2022 já vai ter a série do Senhor dos Anéis no Prime Video, né? Em setembro começando. E aí eu não sei se a Amazon vai querer fazer 2 séries de fantasia, uma seguida da outra. Eu acho mais provável que eles vão dar algum tempo entre as duas. Então eu imagino que a segunda temporada da Roda do Tempo só vai sair em 2023. Então, enquanto isso, o que vocês querem ver mais aqui no canal? E aí, para concluir esse vídeo, então, gostaria de agradecer de novo a todos vocês que têm me acompanhado. Mas então, é isso. Muito obrigado por assistirem, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até o próximo vídeo.